Como tornar a escola mais interessante para todos? Aqui tem uma chamada. É claro que como tornar a escola mais interessante para os alunos, que são os nossos... O motivo de ser da escola, não é assim? O motivo de ser da escola não é o professor, não é os serviçais que estão lá, não é a estrutura física. Claro que isso tudo importa, claro que isso tudo isso tudo é o que constitui o ser da escola, mas para servir a esse aluno. Então é como tornar a escola mais interessante para o aluno. Claro que se ela é interessante para o aluno, ela é interessante para todos, porque veja quando os alunos estão interessados, não é aquilo que mais alegra um professor? Quando eles estão motivados, quando eles estão... nem querem... Tem algumas escolas assim que os alunos não querem nem ir embora. Eles querem continuar ali. Aquele ambiente ele é aconchegante, ele é nutritivo. É um ambiente que lhe faz se sentir promovido, acolhido. Ora, é desse lugar que nós estamos falando. Como tornar a escola esse ambiente de aprendizado, esse educandário. Agora, qual seria o contrário disso? Como tornar a escola mais interessante para os alunos? Ora, o contrário seria como tornar os alunos mais interessantes para a escola. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Como tornar os alunos mais interessantes para a escola. Agora, se a gente for perceber na fala de alguns professores, não estou dizendo de todos, e às vezes até de todo mundo, passam às vezes um momento como esse, esses meninos podiam ser melhor, esses meninos podiam estudar mais, esses meninos podiam ser mais educados, as famílias podiam preparar as crianças, os jovens mais para a escola, nós estamos fazendo o papel da família. Claro, a gente sabe de tudo isso, está acontecendo. Seria ótimo se a família pudesse nos entregar à escola uma criança que soubesse noções de limites, de bons tratos, de relacionamento, de respeito. E muitas vezes isso não acontece. Ela chega para nós de uma maneira meio assim, meio torto, né? E a gente vai precisar de trabalhar. Esse é o material humano que nós temos para lapidar, para educar, para ajudar. Claro, com as nossas limitações também, porque a escola não tem nem super-homem, nem mulher maravilha, mulheres maravilhas, nem super-homens, né? A escola também tem suas limitações. Mas o que a gente quer é superar essas limitações para que esse ambiente se torne mais interessante para os alunos. E não o contrário. Porque quando a gente quer que os alunos sejam interessantes para a escola, a gente quer continuar do mesmo jeito. A gente quer continuar do mesmo jeito. E como nós vimos no nosso encontro da terça-feira passada agora, nós vimos que há uma necessidade de mudança. Aquela figura do professor ali meio nocauteado, né, que nós mostramos no ringue, falando, que luta, uma luta, quer dizer, um cansaço. Quando tem esse cansaço, essa luta, é um sinal de que as coisas não estão harmonizadas, não estão bem equilibradas, não estão alinhadas. É preciso fazer uns acabamentos ali, dar uma melhoria para aliviar, de repente, tem alguma coisa errada. Por outro lado, o aluno também, vimos aquela criança lá rezando com a mãe, não querendo ir para a escola. Claro que naquela idade, isso é até uma anomalia, né? Quase que muito raro, mas uma grande parte dos estudantes depois ficam, às vezes, assim, não querendo ir para a escola. O que eu vou encontrar lá? O que lá tem para mim? Né? Então, tanto da parte do professor quanto do aluno, é como se eles quisessem ficar livres da escola, é como se... podia passar logo, né? É como se esse lugar fosse um lugar de sacrifício, onde tivesse mais dor do que prazer. Claro que dor tem em todo lugar, mas mais dor do que prazer, mais pesado do que leve, mais desagradável do que agradável. Então,
Isso tudo mostra que é preciso mudar alguma coisa para tornar essa escola mais interessante para todos. Vimos também num vídeo daquele cego ali na catedral pedindo esmola, que depois que ele mudou a linguagem, depois que aquela publicitária escreveu ali no cartaz dele uma nova forma de comunicar, não é apenas eu sou cego, me dá uma esmola. Não, o dia está lindo e eu não posso vê-lo. Aí os resultados começaram a chegar, tá lembrado? As moedas, choveram moedas lá e ele ficou mais satisfeito com a colheita. E tudo por causa da modificação de um jeito de fazer. Não foi nem modificar as ferramentas, o material concreto. Foi o jeito. É uma modificação, vamos dizer assim, mais interna na comunicação. Então, quem quer tornar a escola mais interessante para todos? Então, essa pergunta, quem que quer tornar a escola mais interessante, mais motivante? Quem quer tornar? Seria o equivalente a fazer essa pergunta aqui, ó. Quem quer mudanças? Quem quer mudanças? Todo mundo levanta a mão. Eu quero uma escola mais interessante, eu quero que a escola melhore. Agora, quem quer mudar? Ops. Você veja que a posição aí, não sei se você está dando para perceber no seu aparelho aí, a posição dos olhinhos muda também, né? Das pessoas lá embaixo. No princípio, elas estão olhando para frente. Depois elas olham para o lado, meio assim, tirando o corpo fora. Eu não. Isso não é comigo. Quem quer mudança, todo mundo quer. Agora, quem quer mudar, é diferente. E como que nós podemos tornar a escola mais interessante para todos, se não mudar? Principalmente o quê? Nós temos duas coisas para mudar essencialmente na escola. Duas coisas. A parte física, a parte material, os equipamentos, né? Inclusive, nós tivemos, quando fizemos a primeira palestra aqui com o Juninho, que é o prefeito de Ribeirão das Neves, ele dizendo que aproveitaram esse tempo de pandemia para fazer várias reformas, reformaram as escolas, né? Importante, esse ambiente físico, ele é uma das peças fundamentais do acolhimento, para receber num lugar agradável, num lugar bonito, né? Então, mudar a parte física é importante. Equipar a escola também é importante. Ter esses apetrechos, todos esses recursos. E às vezes não tem. Quer dizer, limita. Mas isso contribui em termos dessas mudanças para tornar a escola mais interessante. Eu acredito, se eu fosse fazer uma proporção, isso contribui em 30% no máximo. E os outros 70%? E os outros 70%? Qual que é a mudança? A mudança de quem trabalha lá dentro. E principalmente do jeito pedagógico, do manejo de sala. É a mudança a priori do professor. Claro, quando eu falo professor, estou falando também da gestão, da orientação pedagógica, de todo esse aparato, né, que está a serviço desse lugar de educação. E mudar como? Nós estamos falando. Nós vamos precisar de fazer basicamente duas coisas. Uma mudança de consciência do que eu quero com a educação. Essa mudança de consciência que nós trabalhamos um pouco na aula, no encontro passado, quando falamos da motivação intrínseca, quando falamos desse por que eu faço o que eu faço, se eu faço só pelo salário, nós vimos naquela pirâmide, se eu faço pelo reconhecimento, pelo prazer profissional, ou se eu faço também por uma causa maior, se eu faço por um propósito maior, um senso de missão. Então isso vai depender. Não estou dizendo que todo mundo tenha isso tudo junto, e assim é. Isso é para todos os lugares, em todas as profissões. Nem todo mundo está com essa pirâmide completa, né? Então, dependendo desse lugar, a gente vai precisar de expandir mais a consciência das pessoas, para que a gente faça essa melhoria daquilo que nós vamos entregar para os alunos. E a partir do que nós vamos entregar para os alunos, isso vai ser mais interessante ou não.
para eles. E isso vai implicar, então, em uma valorização do professor. E quando eu falo valorização do professor, nós também temos dois elementos. Temos um aspecto material, que está sempre em pauta, né? Essa questão do reconhecimento salarial e tudo mais, isso é importante, mas isso vai estar sempre em pauta, né? Mas a valorização do professor, e eu acredito que um professor não vai se tornar melhor, não vai entregar melhor, não será apenas se ele tiver um salário aumentado. A meu ver, isso contribui também, como na parte material da escola, em 30%. Os outros 70% é a sua capacidade, os seus recursos, o seu trabalho, a maneira como ele está conduzindo a aula dele, conduzindo o trabalho dele. E para isso é preciso que haja uma capacitação, como nós estamos fazendo aqui, e mais além, investir na capacitação do professor. Agora, o que a gente percebe também é que em muitas redes, eu já fiz palestras em tantas redes, né, já faço palestras há tantos anos, e nas prefeituras aí, há também um outro lado. Professores que não querem mudar, que querem continuar do mesmo jeito, que querem continuar fazendo como sempre fizeram. Não estou julgando aqui, falando que é errado, mas esse vai ficar cada vez mais para trás, vai ficar cada vez mais sofrendo, porque o sofrimento ele vai vendo justamente por essa falta de ajustamento ao momento agora, e principalmente agora depois da pandemia, onde praticamente não dá mais para o professor se esquivar de uma inclusão digital. Antes ele poderia dizer ainda, não, eu gosto do giz, eu gosto do papel, eu gosto da presença, tudo bem, pode continuar gostando, não tem problema nenhum. Só que agora não tem mais volta, porque já foi incorporado as ferramentas digitais na pandemia, porque sem elas, inclusive, não aconteceria escola. Foram elas que salvaram o mínimo de escola que a gente pôde passar para os estudantes. O mínimo. E que aí foi pouco. Ficou muita lacuna. Claro que dependendo de algum lugar e outro, um pouco mais, um pouco menos, mas de um modo geral ficaram lacunas. Isso é um consenso, tanto na escola particular quanto na escola pública, né? Então, esse investimento é importante, porque senão a gente vai ficar só torcendo para que a escola seja melhor. Vai ficar só esperando que alguma coisa caia do céu. Não. É exatamente isso. Vamos melhorar essa parte material, mas vamos também ter que fazer as nossas mudanças pedagógicas, né? Numa consciência pedagógica, de missão, e também numa instrumentalização do professor, uma adequação. Ou seja, tem muitos professores, por exemplo, que têm dificuldades com o manejo tecnológico, dos computadores, dos aplicativos que estão aí chovendo à disposição, aulas virtuais aos montes, um tanto de recursos aí à disposição, mas tem que chegar neles, tem que saber comunicar com eles, tem que saber transitar. Então é importante, né, seja na escola pública ou particular, que os gestores façam essas providências, né? Proveem, né? É uma providência de prover essa capacitação, esses recursos. É claro que o professor também não vai ficar só esperando que venha lá, porque às vezes as coisas, quando vêm, tem que vir do recurso público, tem que vir da Secretaria de Educação, é um pouco mais demorado. A gente sabe que às vezes os passos são um pouco mais lentos, isso para todo lugar. Então você também já pode se adiantar por sua conta. Quando a pessoa quer mesmo, ela também procura. Ela também vai atrás. Porque senão ela vai ficar ali trombando, esperando que alguém venha salvá-la daqui. Ah, que dia que vocês vão dar um curso para mim de saber mexer no Google Meet, para saber mexer nesses aplicativos para fazer uma aula virtual, por exemplo, ou enfim, qualquer outra coisa. Então a gente pode procurar. Aí que vem uma outra questão também que o professor vai ter que se
mexer com ele. Olha, tudo mexe com a gente. Por isso que mudar não é fácil. Para tornar uma escola interessante para todos, é preciso que haja mudanças. Senão ela não vai ser mais interessante, ela vai continuar do mesmo jeito. E se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, as coisas vão ficar aí, com os mesmos resultados, com a mesma cara. É causa e efeito, é ação e reação. Nós temos que plantar alguma coisa nova para colher outros frutos. Né? Muito bem, muito bem. Aqui eu quero mostrar para vocês agora aqui um vídeo, onde está aqui o Rubem Alves, convidando a escola a uma mudança. Ele está falando ainda de mudança, né? Então vamos ver. Aqui alguém falando aqui, isso mesmo, muitos ficam esperando o mastigado, já que é só o mastigado. Faz só na última turma. Estão oferecendo várias turmas, ele fica só empurrando. Não, deixa para depois. Não. Assim foi. Assim foram com os bancos também, quando os bancos introduziram as máquinas para as pessoas tirarem extrato, fazerem depósitos. Tinham pessoas que iam só no caixa, mas quando começaram a perceber que os caixas começaram a ficar com menos disponibilidade, tinha às vezes só um caixa lá na agência, ele teve que aprender assim, lá na tábua da beirada, aos 45 minutos do segundo tempo, para poder... Aí não tinha mais jeito. Ele deixa por último. Então, mas sempre é assim, né? Então, é interessante que haja essa... E uns puxando os outros. Por isso que é importante haver essa troca entre os pares, os colegas. É uma coisa que a escola precisa de exercitar muito mais, compartilhar experiências, trocar talentos, uns atendendo necessidade dos outros, não é cada um por si. Por isso que a gente chama de corpo docente. No corpo docente, nós funcionamos como um corpo, como um todo. Um é perna, outro é braço, outro é cabeça, outro é orelha, outro é pulmão, enfim. Cada um com o seu talento vai contribuindo para esse grande organismo, esse corpo docente. Então, outro aprendizado que nós vamos ter que fazer. Não, eu gosto de fazer minhas coisas sozinho. Não, esse negócio de gente é complicado. Reunião, então, eu fico calado. Eu quero ir lá para minha sala, para minha turma, dar aula do meu jeito, e pronto, entre 4 paredes. E aí, pronto. Isso é andar na contramão. Então, veja que esse novo professor é urgente. Aberto ao aprender, como diz o Rubem Alves, todo professor já foi aluno e os melhores continuam sendo. Aberto a compartilhar informações, a aprender uns com os outros. E às vezes o professor, que é esse que tanto ensina, ele às vezes tem tanta resistência em aprender, né? Talvez por isso que ele queira ser professor, só para ensinar. Mas os melhores continuam aprendendo. E aprender é mudar o comportamento, é mudar o jeito de fazer. Nós já, quando estudamos lá nas nossas matérias pedagógicas, eu fiz ciências biológicas, eu fiz licenciatura, eu me lembro lá quando na psicologia da educação, o conceito de aprendizagem foi nos trazido. E a gente ficou assim meio, engraçado, aprendizagem. O que é aprendizagem? Se a gente fosse tomar por base tudo que a gente já tinha recebido, tudo que a gente já tinha aprendido na escola, ou percebido do que seria aprendizagem, a gente ia responder, aprendizagem é saber os conteúdos. O que é aprendizagem? É saber a matéria que o professor passa no quadro. O que é aprendizagem? É ter o conhecimento disso, daquilo. Isso tudo faz parte da aprendizagem, mas o objetivo da aprendizagem, isso tudo está em função de uma coisa muito maior. Aprendizagem é mudança de comportamento. Quando alguém fala assim, fulano não aprende, né? Lá, cabeça dura. Isso não é porque ele não é inteligente, isso não é porque ele não é capaz de raciocinar, nada disso. Fulano não aprende. Na vida a gente usa essa expressão, porque ele não muda. Ele faz do mesmo jeito, ele não aprende, ele não modifica. Ele não sai do trilho. Ele não sai daquela bolha que ele criou. Ele só faz daquele mesmo jeito. E luta e esperneia para ninguém tocar nele. Ele é agressivo, inclusive. Eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas às vezes pode lembrar de alguém assim que não mexe comigo, não. Não mexe com o meu jeito de fazer as coisas, não.
aí é cheio de ataques, né? Como diz, espeta para todo lado. Então vamos ver o que o Rubem Alves propõe para a gente aqui, nesse pequeno vídeo aqui que ele mostra aqui agora. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi, então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sou empregado, disse bom dia, não cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, o que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Eu mostrei a trena, os centímetros, eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos, tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhas de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança, e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem que criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama, então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. A missão do professor é despertar a vontade de aprender. A vontade de aprender. E se a gente for perceber bem, a maior parte dos alunos foram meio condicionados a estudar para fazer prova e não para aprender. Dá uma olhada. Dá uma olhada você mesmo, professor, que um dia foi estudante também, assim, de ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Quantas vezes você estudava apenas para fazer provas? Estudava apenas pela obrigação de ter que mostrar um resultado e não pelo gosto de estudar. Claro que nem todas as disciplinas vão nos ser... A gente vai ter apetite para elas, vão nos apetecer, né? Mas algumas têm que ter essa gostosura, esse fazer por você mesmo. Quantas coisas você faz assim na sua vida? De você procurar pesquisar, procurar aprender, de graça. Não é porque tem uma prova para você fazer, não é porque eu quero aprender. Então existe uma delícia em aprender. Essa é a condição que nós partimos dela para poder tornar uma escola mais interessante ou desinteressante.
partindo do pressuposto que é da natureza humana aprender. Veja uma criança, o tempo todo ela quer aprender. Né? Aqui tem o Carl Sagan, aquele astrônomo, ele tem uma expressão interessante aqui, ele fala assim, quer ver? Ó? O Carl Sagan, já falecido, né? Um conhecido astrônomo norte-americano, ele observava: quando eu tenho sorte de lecionar numa classe de primeiro ano, observo que as crianças são curiosas, intelectualmente vigorosas. Perguntas provocadoras e perspicazes saem delas aos borbotões. Mas quando falo aos estudantes do último ano secundário, os maiores, encontro algo diferente. Eles memorizam os fatos, a alegria da descoberta, a vida por detrás desses fatos se extinguiu. Meio que ficaram meio borocochôs, estão se preparando para o vestibular. Estão estudando apenas para fazer um exame e não para aprender. Eu me lembro da minha filha que sofria, porque ela era mais lenta para poder fazer prova, ela era a última a terminar. Ela sempre deu conta de fazer as coisas, mas num ritmo mais lento. Eu lembro quando ela terminava de fazer uma prova e tudo bem, aí que ela vinha para casa, mas acho que ela não dava tempo nem de descansar, porque já tinha outra prova para marcar. Então ela ficava assim naquele ritmo de estudar para fazer prova. É igual alguém que está numa arrebentação de uma praia, onde tem onda após onda. Então, quando vem uma onda, ela dá aquele sufoco ali de ficar livre daquele afogamento ali, né? Daquela batida na onda. Ela se vira ali, dá uma respirada, mas não dá nem tempo, porque já está vindo outra. Quando ela começou a fazer cursinho, onde não tinha aquela obrigatoriedade de provas, tinha lá uns simulados, uns testes, é que ela começou a falar assim: pai, agora eu estou aprendendo. Eu me lembro do dia em que ela veio me pedir uma ajuda para explicar a fórmula da fotossíntese. Que ela já tinha estudado, ela já tinha feito prova disso. Só que agora ela está querendo entender. Ela está querendo saborear, porque saber de sabedoria vem de sabor, sabia? Olha quantas palavras saber, sabor, sabia. O sábio não é aquele que é sabido no sentido intelectual, é o que saboreia. Porque só aquilo que é saboreado pode ser realmente aprendido. Por isso que o Rubem Alves comparava também a arte de educar com a culinária. Fazer os temperos certos para provocar o gosto em comer. Se a pessoa não tiver gosto na comida, a gente vai comer só para se embuchar, só para encher o buraco. Os temperos. Então, nós temos que buscar esses temperos para tornar o ato de aprender mais agradável, mais atraente. E ninguém sozinho vai conseguir isso. Por mais que a pessoa seja competente, por mais que ela seja talentosa, por mais que ela seja criativa, chega uma hora que a gente fica limitado. Por isso nós precisamos de nos associar uns aos outros. Sem essa relação de corpo docente, não vamos conseguir dar o passo adiante. Se cada um ficar por si, cada um do seu jeito, cada um na sua, é pouco demais, muito pouco. Nós temos que ter uma espécie de uma interdependência, não basta ter só independência cada um, não. Claro que o professor é autônomo, claro que o professor tem a sua liberdade individual, mas nós temos que ter também esse lugar do compartilhamento, esse lugar da troca. Só que muitas pessoas têm medo desse lugar, porque tem medo de mostrar que ele não dá conta de fazer certas coisas. Mas todo mundo tem alguma coisa que não dá conta. Qual que é o medo de se expor nas suas limitações, nas suas fragilidades? Você tem fragilidades em alguns aspectos, mas tem qualidades em outros, e é isso que nós vamos partilhar. É isso que nós vamos compartilhar, para que a gente possa fazer algo maior, algo que atenda a essa necessidade do momento agora. Tá bem? Muito bem, mas alguém está falando assim: pois é, mas falta empatia para isso, falta habilidade de relacionamento para isso. É verdade, é verdade.
Nós temos que aprender muitas coisas. Por isso que aquele professor, podemos até dizer, o professor antes da pandemia, colocando a pandemia como um marco, porque não há dúvida, ela forçou alguma coisa a nascer aí. Ela veio que meio que acelerar alguma coisa que estava meio encruada, meio assim, em banho-maria, sabendo que uma hora ia ter que fazer, mas vai mais um pouquinho, vamos empurrando mais um pouquinho. A gente já trouxe até aqui, então não dá para fazer mais um ano. Agora não dá mais. Agora ou vai ou racha, como tem aquela expressão. Então, por isso que é preciso das pessoas se mobilizarem mais, estarem mais aptas, com mais aptidão e também com mais disponibilidade para isso, não para ficar só pedindo, reclamando, que vocês têm que tomar essas providências. Não, você também seja mais proativo, também, colaborativo. Não aquele que está aí só para criticar o que falta, só para dizer o que não tem, o que não está bom. Isso está cheio. Mas seja mais proativo. Esse engajamento. Gente, isso é o que a gente chama, o que é do bem, né? Uma coisa do bem. E todos nós temos isso. É só expressar, é só expressar. Aqui a Amy fala assim, tem pessoas que se acham autossuficientes, que se esconde de todos. E aí fica imperando o egoísmo. Exatamente. E ainda diz que não deixa ninguém a explorá-la, né? A Vanderleia diz, quem falou isso aqui foi ele, temos que dominar o medo, não o medo dominar a gente. Exatamente. A Rose dizendo que Rubem Alves era poético e trabalhar com leveza facilita nosso trabalho. E olha, cá para nós, não é mais leve quando a gente trabalha juntos? Quando a gente carrega o mesmo fardo, mas vários ombros, vários braços? Fica leve para todo mundo. Precisamos de fazer essas associações na escola. A Maria está falando, Maria da Silva Leite, ficamos presos por muito tempo a um sistema que cobra tudo em papel. Preencher caderno, exatamente. Esse sistema que cobrava a educação daquele jeito, porque era uma associação, né? Das duas partes, o sistema e o professor. Agora, os dois vão ter que mudar. O sistema vai ter. Aquilo que vem de cima não pode mais cobrar do mesmo jeito. É outra realidade, né? Muito bem. Agora, veja bem. Então, nós estávamos falando que aprender, o porquê da gente estar fazendo essa conversa aqui é por causa desse pré-requisito. Aprender é gostoso. Aprender é bom. É prazeroso. E se não está sendo prazeroso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu vou apontar algumas questões, vamos dizer assim, fundamentais, básicas, que estão assim como se fosse no cenário do sistema da educação. A gente conversou da vez passada, por que as coisas ficam sem graça? Não sei se vocês estão lembrados, porque a gente fica colocando muito foco no resultado e perde a graça que está no processo. Então, dá uma olhada. Primeiro, quando a gente estuda só para fazer prova e não para aprender, a escola fica sem graça. Fica desinteressante. Por quê? Porque a gente perde o gosto de estudar. Porque quando você estuda só para fazer prova, é igual chupar um picolé pensando no palito premiado. Você chupa o picolé, mas nem aproveita o gosto dele, porque tem que chegar no prêmio, tem que chegar no palito. A pessoa está ali estudando naquela atitude interna que não promove o gosto. Porque ela está passando por cima do ato de aprender. Ela está apenas memorizando, tentando ter uns macetes para fazer prova, que isso vale quando for fazer concurso aí, fazer exames de seleção, até vestibular. Mas para a escola regular, para o dia a dia do aprender, nós temos que aprender de graça. Temos que ler um livro de graça. Veja, um professor de português, quando pede aos alunos, pessoal, vamos para daqui a 10 dias, vamos conversar sobre esse livro, eu preciso que vocês leiam. Tem aqui na biblioteca, tem lá na internet, tem PDF. Hoje tem muitos lugares onde a pessoa pode baixar esse livro, pegar o livro. Tem livros, inclusive, do domínio público. Então, de graça.
Esses são os recursos. Então não é por isso que ele não vai deixar de ler, mas ainda escutamos muito aquela devolução do aluno. Quanto que vai valer? Vale quantos pontos? Ou seja, eu só vou ler se eu ganhar um resultado, se eu tiver um prêmio. Olha, isso que é motivação extrínseca, que a recompensa está no resultado e não na feitura. Quer dizer, ele não está nem cogitando a possibilidade de ser gostoso ler um livro por ler um livro, de ter um prêmio em fazer isso, uma recompensa, uma satisfação. Porque ele está viciado já, e a escola ajuda a fazer isso, a viciar. A relação professor-aluno ajuda a viciar isso. Muitos professores, inclusive, têm a prova como instrumento de controle da turma. Vou dar uma prova para vocês, hein? Eu vou dar uma prova na próxima aula, hein, se vocês continuarem desse jeito. Quer dizer, a prova virou uma espécie assim de um instrumento de cerceamento, um instrumento de poder, de controle, uma coisa ruim. E não aquela avaliação natural, aquela avaliação que você pode fazer, inclusive assim, sem nem pedir prazo. Não, gente, faz favor, eu queria saber uma coisa de vocês aí agora. Tirem uma folha de papel, ou então toma aqui, você já preparou, né? Inclusive, aqui tem esse gráfico aqui, eu queria que vocês dessem uma analisada nele e me retornassem. Façam isso aí individualmente. É uma avaliação. Como alguém faz, como um médico põe um termômetro no paciente, a sua avaliação, né, ela presta para isso. Põe ali um termômetro para ver como é que está. Se você precisa de aprofundar um pouco mais naquilo, se você precisa ou se aquilo já está bem elaborado com o pessoal. Podemos passar adiante. Podemos propor outros desafios, que esse aí já está até pequeno para a turma. Ah, mas não, tem uns 3 ou 4 ali que estão agarrados. Não quer dizer que você... Hoje, inclusive, nós temos... Aí que está o chamado ensino híbrido. O ensino híbrido hoje não é só ensino presencial e ensino remoto. Isso é apenas uma faceta do ensino híbrido. O ensino híbrido pode ser, inclusive, feito na própria sala de aula. Na própria sala de aula, onde você tem alguma coisa para uns e outra coisa para outros. Aqueles ali estão precisando de um pouco mais de adubo naquele conteúdo ali. Eles não estão conseguindo desagarrar daquele gráfico ali. Os outros já estão pedindo mais coisa. Isso acontece. Claro que nem sempre dá para poder fazer esse jogo de cintura, mas às vezes dá. Se você tiver, inclusive, aberto a isso, você deixa eles ali com uma... E principalmente se tivermos os recursos tecnológicos, como nós falamos terça-feira passada, antes da pandemia, deixe os celulares lá fora da sala. Eles não são bem-vindos, eles atrapalham o nosso modelo. Agora, depois da pandemia, não trouxe o celular? Que isso, menino? Vou ter que te emprestar um da escola aqui? Agora eles são bem-vindos, porque eles agora estão aliados aos nossos recursos. A nossa didática agora mudou o paradigma. Então, se a gente tem isso, você pode pedir aqueles 3 ou 4 alunos que estão ali agarrados num gráfico, por exemplo, a resolverem ali, a brincarem um joguinho ali, enquanto para os outros você já está propondo outras tarefas. É possível isso. Uma coisa mais flexível, e não todo mundo marchando, todo mundo marchando no mesmo ritmo, na mesma coisa. Não é assim que funciona, ninguém aprende do mesmo jeito, no mesmo ritmo. Mesmo numa sala de 6ª série, de 7ª série, há diferentes níveis, diferentes aptidões ali. Claro que a gente não vai ter que atender a tudo. A gente não dá conta de atender no particularzinho, eu sei disso. Mas se a gente estiver aberto a atender um pouco isso, nós sairemos daquele modelo estanque, daquele modelo enlatado, onde a aula é a mesma para todo mundo e quem não seguiu ficou para trás. Essa é a nova postura que vai tornar a escola mais interessante. Ela não será mais interessante se a gente ficar só dando docinho para a turma, não. Ela tem que ser interessante na alma, no espírito dela, na concepção dela. Eu sei que leva tempo para fazer isso, só que hoje as coisas estão mais aceleradas.
Então, o que antes, para poder fazer uma transformação como essa, levaria, às vezes, décadas, hoje vai ter que ser em um ano. E é assim que está. Por isso, esse convite ao professor. Se você quiser continuar a ser um professor. Ou então você quer apenas continuar aí, né, porque é um emprego público, né? Quando é da escola particular, ele pode optar, não, vou procurar fazer outra coisa, porque eu não quero fazer isso que a escola hoje está me demandando. Eu não dou conta, eu não quero, eu não tenho perfil para isso. Aliás, quando eu entrei na escola, eu queria só fazer um bico. É porque eu queria ganhar um dinheiro enquanto eu estava estudando outro curso, porque eu tenho outros planos para minha vida. Tudo bem. Agora, às vezes o professor público não, ele vai ficar aí, ainda falta 10 anos para ele aposentar, e aí? Vamos ficar aí marchando do mesmo jeito que a gente marchava antes, até a aposentadoria chegar? Olha o sofrimento que vai ser. E não é só sofrimento seu não, hein? Não é só um sofrimento que você vai sentir, não. É um sofrimento que essa postura vai impor à escola como um todo. Que é igual um instrumento de uma orquestra que se recusa a afinar com um novo tom. Tá lá um violino tocando no velho tom, enquanto os outros estão buscando aprender a tocar no novo tom. Isso desarmoniza. E aí? Por isso, agora, nós temos que ser muito compreensivos, nós temos que ser muito respeitosos, nós não podemos ficar, agora não é fazendo uma inquisição, você é culpado. Nada disso. Senão, nós estamos indo contra o que a gente quer. Nós queremos o quê? Mais inclusão, mais respeito aos ritmos dos alunos e também ao ritmo dos professores. Não é todo professor que vai aprender na mesma velocidade, não. Nós vamos ter que ser solidários, compassivos. Você já pensou que legal? Uma turma aí da escola que está mais avançada, mais adiantada, percebendo que tem 2 ou 3 ali que estão meio que com dificuldade, e ao invés de você simplesmente olharem para eles e falar assim, gentalha, como diz outro, vocês estão para trás, hein? Dinossauros. Não. Você está indo contra o que você mesmo está pregando. Gente, vamos dar uma colaborada ali, vamos fazer um mutirão ali, para uns ajudarem os outros. Agora o professor tem que aceitar ser ajudado também. E isso não diminui ninguém. Quem aceita ser ajudado, isso é o sábio, que sabe que não sabe, como Sócrates. Eu sei que não sei, por isso eu quero aprender. Todo professor já foi aluno. Os melhores continuam sendo. E se sentar no banco de escola, até para que o seu colega professor possa te ensinar, isso é sinal de muita sabedoria. Agora, quem tem orgulho, quem tem complexo de inferioridade, demais, todo mundo tem um pouquinho, né? Mas quem está com ele demais, aí ele sarta fora. Ele encroa. Ele empaca, como diz, né? Empacou. Uma outra coisa interessante para fazer a escola se tornar mais motivante, mais gostosa, é a gente convidar os alunos a mais engajamento. Porque há uma diferença entre obedecer e se engajar. O que é a diferença entre obediência e engajamento? Olha o que esse parágrafo diz aqui. Nunca somos bem-sucedidos se simplesmente apresentamos aos alunos um programa em forma acabada, para que eles obedeçam, para que eles cumpram. Como que seria diferente, então? Ora, que eles se engajem também, não estou dizendo em todos os tipos de programas que a gente oferece para eles, mas abrir uma brecha para que os alunos possam, assim, também dar a sua opinião, até do que eles querem aprender. Gente, como é que nós vamos fazer essa horta aqui? Alguém tem uma opinião? É o contrário. A horta vai ser desse jeito, vai ser comprido aqui, e você fica aqui, Opa! Você está convidando eles apenas a uma obediência e não ao engajamento. Quando a gente se engaja em alguma coisa, a gente se sente meio que dono daquilo também. Meio construindo aquilo junto. E a gente se responsabiliza por aquilo também. O contrário, quando é só para obedecer, então eu só faço o mínimo possível, já que senão eu vou perder nota. Aí eu faço isso para obedecer. É diferente obediência de engajamento. Tá bom? Muito bem. E aí ele dizendo, esse foi um tempo em que tivemos que aprender muito uns com os outros.
A Neide está dizendo, tem professor que quer competir com outro para mostrar que é melhor. A Eliane dizendo, engajamento desperta o interesse. O professor ensina, mas aprende também com os alunos. Isso, Eliane, isso é a nova postura do professor. Ele não está ali só para ensinar. Aliás, se o professor se abrir mesmo, inclusive para esses novos momentos de aparatos tecnológicos, quanta coisa os seus alunos é que vão te explicar sobre mexer em aplicativos, fazer novas configurações no seu próprio smartphone, num tablet, num computador. Porque eles estão, em muitos aspectos, bem mais avançados. E eles são mais ágeis. Ah, que delícia! O professor não precisa saber tudo. que alívio! Eu não tenho que ser o dono da biblioteca ambulante, saber de tudo. Não. Você é um facilitador, você é um mediador, você é um empoderador das pessoas. Aliás, o bom professor é mais aquele que sabe ser um perguntador do que um respondedor. Esse já é o educador, né? Fazer perguntas e obter deles as respostas, ao invés de você ser o sabe-tudo que tem que dar solução para tudo. Aprender mais do que ensinar, é o que a Luiz está falando aqui, né? Aqui a Vânia dizendo, meu sobrinho de 10 anos é que me ajuda com essas tecnologias. É exatamente isso aí. A Edith falando, eu sempre decido tudo em sala com meus alunos, desde a decoração da sala, as regras e combinados, até como será a aula do dia. Parabéns! Eita, que depoimento bacana. Muito bom. Edith Costa, parabéns. Essa é a nova postura. Veja que se você mudar a sua postura, você não vai precisar nem de correr tanto atrás de muita coisa para poder saber. Porque a sua postura significa agregar também dos outros. Você está aberto. A Nivanete dizendo, aprender com o aluno é um ato de humildade. Não existe quem saiba demais que ainda não possa aprender. E a base de tudo é o amor. Adriana Gonçalves realça aqui. Exatamente, exatamente. Bom, então nós estamos todos combinados aqui, né? Estamos num cenário novo. Todo mundo aqui é novato. Inclusive eu, que estou aqui dando essa palestra para vocês. Adoraria saber de como vocês estão fazendo certas coisas. Até porque eu já saí da sala de aula há muitos anos. Hoje eu estou mais como palestrante, né? Todos nos tornamos novatos e convidados a aprender, inclusive por experimentação e erro. Vamos ter que testar muitas coisas, pesquisar, trocar experiências de manejo, de didática. Não, eu fiz daquele jeito. Olha, tenta daquele jeito ali, né? É interessante. Agora a Leni está dizendo, na teoria isso é muito importante, mas na prática não tem muita funcionalidade, principalmente no meio rural, periferias e lugares bem afastados. Você tem razão, Leni. Onde a internet não funciona, você tem razão. Mas essa é uma lacuna do aspecto material que nós vamos precisar de suprir. Agora, eu tenho visto aí nesses congressos de educadores atualmente, que eles estão dizendo, pelo menos está chegando essa informação, que essa parte da internet ela vai cada vez ser a menor limitação, porque ela vai chegar. Então, agora com esse 5G, então, vai chegar. Tá? E, claro que ela é um limite na zona rural, mas a gente pode continuar com a nossa postura nova, mesmo que os recursos não estejam ainda novos, não estejam ainda adequados como a gente gostaria. Tá bom? Mas só de mudar essa postura interna já é muito adiantamento. Muito mais do que meio caminho andado. Tá bom? Bom, então vamos mostrar aqui um vídeo que mostra como tornar a escola mais interessante. Esse vídeo ele foi feito há uns 6 anos atrás, então ele não é de agora, não. No momento em que o Fantástico estava fazendo várias reportagens em relação à educação, tá bom?
Como tornar a escola mais interessante para todos? Então, o que está sendo mostrado aqui é o pessoal já tentando tornar a escola interessante antes da pandemia, sem aparatos tecnológicos aí. A coisa era muito mais com o que tinham ali. Mudaram mais a postura do que a tecnologia. Tá bem? Então, deixa eu mostrar para vocês. O que fazer para conquistar os alunos e tornar a sala de aula um lugar mais interessante? Receita: liberdade e criatividade. Toda criança adora aprender. Adora. Porque eles não querem estudar. Porque estudar ficou chato. A escola transformou a aprendizagem em uma chatice. Eu gostava da minha escola, das escolas que eu passei. Mas às vezes eu achava meio chato, porque tinha muito desses professores que passam a matéria, e aí aquela aula de ciências, você não vê como o seu corpo, ou a aula de história como a sua história, quando o conhecimento é apartado da vida. Qual o interesse? A minha cultura, o meu bem-estar, a minha namorada, a minha música, isso não está na escola. Meu afeto, minha arte, minha vontade de viver, de mudar o mundo, isso não está na escola. Eu decoro conteúdos inúteis, o rio mais longo, a capital de não sei de quê, a hidrografia da Índia. É isso que eu tenho que decorar para passar. O garoto não tem por que estar lá. O conteúdo das matérias não dialoga com o dia a dia dos alunos. O principal motivo que leva os alunos a abandonarem a escola é que eles não veem sentido nas aulas. De cada 10 alunos que entram na primeira série, apenas 5 vão terminar o ensino médio. Então, eu já perguntei para médicos se tem alguma doença que mate 50% dos pacientes. Eu falei assim, nem acho que nem a peste bubônica matou 50% da população. No entanto, a gente tem uma escola que literalmente extermina o futuro de 50% dos alunos. Algumas escolas estão mudando esta realidade. O Fantástico viajou pelo Brasil e encontrou em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, uma escola que está conseguindo diminuir a taxa de abandono. Isso tem uma explicação. A escola pública Monchon inovou com projetos que deixaram o currículo mais atrativo aos alunos. Lá, os alunos gostam da escola. Se você ganha um aluno na primeira semana de aula, você tem ele pelo ano inteiro. Procure, em vez de entrar logo no conteúdo programático, fazer dinâmicas, mais do que simplesmente perguntar o nome dele, a idade, vamos começar a aula. Né? Mas você conhecer a história dele naquela primeira semana, deixar ele falar, deixar ele expor o seu ponto de vista, isso ajuda muito. Isso ajuda ele a ter liberdade, a ganhar confiança. Quando eu entrei aqui, na primeira semana, eu falei, não quero mais ser rico. Eu não quero mais ser rico. Inclusive, a opção de trazer ela para cá foi minha. Foi minha. Eu falei para ela, não, eu vou te levar no Monchon. Aí eu falei, porque aquela escola lá, Lorena, ela respira cultura. Os alunos têm liberdade para chegar e questionar, e a Ana Paula dá essa abertura. Você, como liderança, você tem que dar linha na pipa. Então, se o professor diz assim, olha só, eu quero fazer um projeto como o Marcel, que transformou a sala num calabouço, numa época de ditadura militar, com a música cárcere. Vou desconstruir a sala de aula, vou botar não sei quem capelinha, vou botar todo mundo de mordaça, vou colocar música, vou chamar um professor de história para dar parte de história, e aí, o que vamos fazer? Eu falei, para ontem. Aí você motiva o cara. Eles falam que aqui é uma escola viva. Não que as outras não sejam, mas aqui é uma escola viva. Então, tá sempre atividade. Não tem coisa melhor. Você chega assim, professora, eu nunca fui à praia. Aí, de repente, você faz uma atividade que você leva o aluno ao Cristo. Como é que é praia? Você gosta de ler? Ler. Eu não sou muito fã, não, mas eu leio sim, eu gosto sim. Um erro é você largar o livro na mão da aluna e falar, leia e me apresenta. Isso não dá certo. De preferência, as primeiras leituras no primeiro ano, leitura em sala, em voz alta, todos lendo juntos. É um trabalho de formiguinha, bem devagar, até que no terceiro ano eles estão lendo os clássicos da literatura universal. O primeiro projeto nosso foi Padre Miguel que temos e Padre Miguel que queremos. Então, nós íamos no calçadão, ficávamos no calçadão do bairro de Padre Miguel e colocávamos lá as tendas com os temas ligados ao tema gerador, que era desse primeiro ano, foi Padre Miguel que temos, depois foi Padre Miguel sobre meio ambiente e saúde. Eu penso uma escola discutindo, por exemplo, o saneamento básico, ela vai estar discutindo o saneamento básico do bairro à volta da escola, olhando se tem esgoto a céu aberto. Quando está estudando o IDH,
Não é uma formulinha na aula de geografia. Ela vai estar olhando a relação entre saneamento básico, mortalidade infantil e tal no seu bairro, no seu espaço, no seu país. As fórmulas têm que ganhar vida. A Escola Mochon está conseguindo fazer as aulas ficarem atraentes aos alunos. O mesmo tema é trabalhado por vários professores em diferentes disciplinas. Nós dividimos em 3 grupos, que entra língua portuguesa, língua estrangeira, educação física e artes. Aí nós montamos uma prova única, onde tem um texto gerador, a gente coloca uma charge, uma reportagem. Na educação física, nós mostramos um pouco sobre a dança indígena. E na história, a gente pesquisou um pouco mais sobre eles, Tenta até um pouco de geografia, que nós aprendemos. E sociologia também. Sociologia. Isso aqui se transformou numa tribo, essa escola. Eles se vestem, eles se caracterizam, fizeram jogos, descobriram jogos de comunidade antiga. É preciso olhar a ciência como parte da história humana, não como uma construção à parte. E aí ela fica interessante, relevante, graciosa, tá certo? E não chata. Através de um ensino inovador, dialogando com a comunidade, a Mochon está se transformando em uma escola onde os alunos gostam de estar. Eu não quero escrever um livro para minha vida não completa. Eu quero estar, para eu poder escrever minha vida toda, tem que estar bem de vida, para poder ter um final feliz, porque toda história tem que ter um final feliz, né? Quisera eu ser um intelectual, como não tive chance de estudar um colégio legal. Sei que me chamam pivete, mas nunca me deram apoio moral. Se eu pudesse, não seria um problema social. Se eu pudesse, não seria um problema social. O problema é que a gente já olha, né, a sociedade, muitas das vezes, já olha condenando. Dizendo, aquele ali, não serve não, hein? Aquilo ali já não presta, já é erva. São muitos nãos aí fora. Mas a gente precisa ter um olhar do novo e do positivo. O brasileiro é extremamente criativo e apaixonado. Nós temos vários modelos de educação diferentes no Brasil que funcionam e dão certo. No próximo domingo, vamos a Foz do Iguaçu e entender por que lá a educação está dando certo. Só porque estuda numa escola particular não vai ser diferente. Nós não esperávamos um resultado tão positivo como foi alcançado. E eu e a professora Isabel nos sentimos como atacantes. Sabe o atacante que ele tem aquela responsabilidade nos ombros? A gente tem visto muitas coisas. Então, assim, o nosso trabalho é meio de formiguinha. Vocês viram a quantidade de trocas que havia? Sugestões? Olha, faz assim, faz daquele jeito. Assim não dá certo, não. Olha, em vez de ser... É assim. Vai construindo o que eles chamaram de uma escola viva. Uma escola viva. Uma escola que os alunos querem ficar ali, não querem ir embora. Né? Não querem... Eles sentem que eles estão ali se sentindo mesmo promovidos, né? Eu queria contar para vocês aqui uma pequena experiência, de uma experiência motivacional, para vocês verem como que é importante a gente colocar o foco naquilo que eles estão fazendo mesmo, que ali eles vão ter gosto em fazer. Uma indústria de brinquedos, ela procurou a escola para fazer um teste motivacional. Então ela trouxe uns móveis, que são uns blocos de montar, e foram em 2 salas de aula e falaram com os alunos assim, olha, nós estamos interessados em saber se esse tipo de brinquedo, de jogo aqui, de montar, ele é adequado à faixa etária de vocês, né? Se vocês vão gostar de fazer. Então a gente queria saber se vocês estão dispostos a ficar aí uns 15 minutos brincando, mexendo com esses jogos aí, e depois de 15 minutos a gente vai saber de vocês como é que foi a experiência. Tá? E um detalhe, vocês podem ficar com esse jogo para vocês. Todo mundo pode ficar, é um presente nosso, tá bom? A turma, beleza. Sala A. Na sala B, chegou do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Temos um jogo, queremos saber se é adequado à idade de vocês, e papapá. Todo mundo pode ficar com os jogos depois, mas nós vamos dar um prêmio especial para o primeiro e o segundo colocados que montarem mais, que tiverem um desempenho melhor. Vai ter um prêmio especial a mais. Vocês topam participar da brincadeira? Sim?
15 minutos, a gente volta, tá bem? Então, eles saíram da sala e deixaram os alunos da sala A, separados da sala B, incomunicáveis, ali, fazendo a experiência. Só que tinha um detalhe. Eles já tinham colocado câmeras para filmar esse momento que eles estavam ali, dos 15 minutos. E, bom, depois voltaram, depois de 15 minutos, e aí na sala A perguntaram, e aí, como é que foi, pessoal? Ah, gostamos, legal. E aí, alguém montou quantos? Ah, um falou, montei 3. A outra, eu montei 4. Eu ainda não consegui montar, não. Então, tinha várias pessoas, daqueles alunos daquela turma, que uns se deram melhor e outros não. Mas, no geral, montaram e gostaram. Beleza, vocês estão dispostos a fazer uma outra teste como esse? Nós temos um outro brinquedo aqui, um outro jogo, diferente desse. Vocês estão dispostos? Então aguardem aí que a gente volta em 5 minutos, tá bom? Vai lá na sala B. Claro que não foi essa mesma equipe que foi lá. Enquanto essa equipe estava na sala, a outra estava aqui na sala B. 2 equipes de coordenação. Na sala B, assim, e aí, gostaram do brinquedo? Gostaram dos jogos, a experiência? Ah, gostando. E aí, quem é que montou? Quantos montaram? Quem é que montou mais aí? Quem quer mostrar? Aí um mostrou lá. Eu montei 2, o outro. Eu montei 3, um outro. Montei um que não tinha montado nenhum, ficou assim muito inibido, escondido. E um outro. Aí eu montei 4 aqui. Ah, então, quem é que montou mais foi você, o 4, e você montou 3. Então, vamos dar um prêmio para vocês, tá bom? Toma aqui. Todo mundo pode ficar com os brinquedos, esses aí. Agora, eu vou prêmio especial para esse e para esse. Estão dispostos a fazer a mesma pergunta que fizeram na sala A, agora na sala B. Estão dispostos a fazer de novo, com outro jogo, uma nova experiência? Estão dispostos? Sim, estamos dispostos. Então, aguardem 5 minutos aí que nós voltamos para um segundo tempo. Bom, pessoal, as câmeras revelaram muitas coisas. Como que estava o ambiente da sala A e da sala B? Sendo que a única diferença que tinha entre a sala A e a sala B era qual, hein? Deu para poder perceber na minha narrativa aqui qual que é a única diferença que tinha entre a sala A e a sala B? Será que alguém aí consegue colocar no chat aqui rapidinho qual que era a única diferença entre a sala A e a sala B? Eu aguardo. Receberam os mesmos brinquedos, não era essa a diferença. Todos podiam ficar com os brinquedos, não era essa a diferença. Tinha uma competição, mas qual que era a diferença, Michele? Foi feito o quê? Isso mesmo, que falaram. Tinha um prêmio especial, uma recompensa a mais para quem montasse o primeiro lugar e o segundo lugar. Bom, com essa diferença, mudou tudo. Por quê? As câmeras mostraram que na sala A, as pessoas, quando elas começaram a fazer a experiência, elas estavam tranquilas. Ué, era uma experiência para ver se estava bom, né? Todo mundo ia poder ficar com o seu jogo no final. Então, percebiam, inclusive, uns ajudando os outros. Percebiam que, faz isso aqui, faz desse jeito aqui e tal. E assim foi, relaxadamente e divertidamente. Na sala B já tinha um ambiente um pouco mais tenso, porque havia um ambiente competitivo. Gente, competição é bom, mas tem que saber a dose, hein? Porque ela esvazia a motivação muitas vezes, se ela passar da dose. Nesse caso aqui, ela esvaziou, porque as pessoas ficaram tão focadas em montar depressa para poder, porque tinha um tempo, 15 minutos, tinha que montar o suficiente para, quem sabe, ganhar o prêmio. E com isso as pessoas, a gente até se perde até a criatividade, embota até a criatividade. Já que aquilo é novo, você não sabe fazer. Isso já foi percebido em outros experimentos também. Quando você precisa de criatividade para resolver as coisas, não bota recompensa lá na frente, não. Porque as pessoas, elas encurtam o caminho para chegar lá. E a criatividade precisa de um certo sossego, de uma certa tranquilidade. É o famoso ócio criativo. Ok? O que perceberam na sala B? Ninguém ajudando ninguém. Claro que não. Que é isso? Se eu te ajudar, você pode ganhar o prêmio, eu não ganho. Já que todos vão ganhar o brinquedo, tudo bem, mas eu quero o prêmio e o a mais. Né?
Então aconteceu isso, essa tensão. E na hora daqueles 5 minutos que eles ficaram esperando para o segundo tempo de uma nova experiência, a sala B, a sala A, o que você acha que aconteceu nela? Continuaram brincando com o jogo. Ai, enquanto estamos aqui esperando, vamos brincar. E a sala B, aconteceu um fenômeno lá. Ninguém fez mais nada. Pararam esperando os 5 minutos. Mas por que não continuaram? O jogo é gostoso. Mas não vale nada. Não tem prêmio. Só faço se tem prêmio. Olha aí. Só leio o livro se tiver nota. Olha aí. Professores e professoras, se nós quisermos tornar a escola um pouquinho mais interessante, nós temos que retirar esses fatores que esvaziam a motivação. E um dos fatores é pegar pesado na recompensa. Motivação extrínseca, só no resultado que é o ganho. E naqueles 5 minutos que a sala B ficou esperando e não fazia nada, olha aí, esperando, porque agora não para que eu vou brincar? O gostoso já não é brincar, o gostoso é ganhar o prêmio. E tava bom, hein? Brincar, hein? E tava bom montar o jogo. Só que aí, o fato de botar um prêmio tirou o foco deles do processo e desviou para o resultado. Como mudar isso na escola? Eu diria que os alunos estão viciados na escola em buscar apenas resultados. Por quê? Porque os professores também estão. Nós vamos ter que fazer uma desintoxicação, igual tirar a droga de um drogadito. Tirar a droga. Claro que vai ter síndrome de abstinência. Nossa senhora, como é que eu vou conseguir que eles façam alguma coisa se eu não der nota? Só com nota que esses meninos funcionam? Só com prova que eles funcionam? É o vício. Só que estamos conscientes, eu espero que a gente esteja consciente de que isso não motiva. Isso, inclusive, ele nem aprende quando ele faz desse jeito. Aprende pouco. Porque não tem sabor. Olha que o saber vem do sabor. Saborear. E nós já vamos encerrando aqui. Eu queria terminar mostrando para vocês uma professora que ela fez um pouco disso tudo que nós estamos falando aqui. Uma professora de Juiz de Fora. A pessoa já tem mais, nem é tão jovem assim, não, já mãe, já professora, já com quilometragem rodada, e que até então funcionava de um certo jeito, mas a partir do momento que ela percebeu, do jeito que eu estou fazendo, não está dando resultado. Eu estou tensa, eu estou insatisfeita, eu estou cansada, e os alunos também. É preciso mudar. E quem é que vai mudar aqui? Os alunos? Pois ela foi atrás. Vamos ver o que essa professora fez. O Jornal da Globo estreia agora a série especial Cérebro, Máquina de Aprender. Durante toda essa semana, vamos mostrar que a aplicação da neurociência, a ciência que estuda o cérebro, é capaz de resultados excepcionais na vida das pessoas. O trabalho de arte da série é de Rafael Totti, com a participação de Adriano Sorrentino. Gabriel, Joyce, Maria Fernanda, Diego, Débora, Josilene. Quando você entrou aqui nessa turma, você sabia ler e escrever? Não, ela que me ensinou. Você pode colorir a cor que você quiser. Ela é uma professora diferente? Não, ela é muito boa. Professora, sem nojo. Jean tem 11 anos e até o ano passado não sabia ler nem escrever. Já tinha passado por várias turmas, até entrar na sala da tia Ana. Criança, podemos começar? Em 3 meses, tudo mudou. Quantas cores tem? Agora eu já sei ler. E sabe escrever também? José gosta de jogar. Menino muito curioso. Professora há 15 anos, ela observa atentamente cada aluno. Assim consegue perceber as dificuldades deles e sabe como motivar a criançada. Bolinha, bolhão,
cabe aqui na minha mão. Ana ensina brincando. Ela trabalha há 5 anos nesta escola municipal de uma região pobre de Juiz de Fora, em Minas Gerais. As aulas da professora mudaram completamente há 3 anos, quando descobriu a neurociência, a ciência que estuda o cérebro. Desde então, 100% dos alunos que passaram pela sala da tia Ana saíram alfabetizados. Cada dia se ativa uma área do cérebro, com desenho, com arte, com gráfico, com tudo. E eles ficam mais felizes, que aprendem mais, concentram mais. Não pensem que a criança está perdendo tempo porque ela está usando um videogame ou porque ela está brincando com violão. Se, na sequência, você mudar para matemática, aquilo que era muito chato, abstrato, incompreensível, passa, quem sabe, a ser interessante, porque o cérebro dela está, digamos, preparado para focar a atenção, ela está feliz porque fez uma coisa interessante. Professora Ana, 15 anos de magistério. Só há 3 anos ela fez uma mudança que impactou tremendamente no trabalho dela. Antes disso, ela fazia como ela tinha aprendido. Ninguém é culpado, gente, de não saber. Ninguém nasce sabendo. E aí ela vinha com certo sucesso, mas também com certos fracassos, principalmente ali no caso, uma classe de alfabetização. Nós tínhamos ali um menino, acho que era o Jean, até os 11 anos de idade não sabia ler nem se escrever. Para a sorte dele, porque o problema não é dele, o problema é da gente não ter a chave para poder abrir a fechadura, que é ele, a porta dele, do conhecimento. Ele encontrou uma professora que se disponibilizou, correu atrás, abriu-se para aprender uma novidade, que é a neurociência aplicada à educação. Então ela aprendeu a estimular certas áreas do cérebro, com joguinhos, com brincadeiras, até fazer bolinha de sabão, fazer ritmos para estimular hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Alguém vai dizer assim, mas se for fazer igual essa professora estava fazendo ali, a escola vai virar uma bagunça, porque tem que ficar saindo de sala. Queridos, escola viva é assim mesmo. Escola viva não é que ela é uma bagunça, mas ela tem uma certa dinâmica, ela não é silenciosa. Não é aquela coisa, não é aquele cemitério, onde tem que ficar todo mundo caladinho para poder escutar a professora para aprender. Não, isso não funciona mais. Não funciona mais. Então, a partir daí, ela teve 100% de sucesso. Todos os alunos que chegavam para a professora Ana, com qualquer idade, com qualquer deficiência de aprendizagem na alfabetização, que é o caso ali, ela conseguia encontrar uma chave. Se não era por aqui, era por ali. Ela não desistia do aluno. Ela não desistia. Ela sabia que se ele não conseguiu é porque ela ainda não tinha conseguido um jeito de abrir a porta, a cabeça. Tirar, às vezes, o medo da criança, o bloqueio, que às vezes é isso que impede. Ano após ano, eu não sei, eu não dou conta. E quanta gente falando para ela assim, esse menino deve ter sido mal nutrido, o cérebro dele deve estar faltando neurônio. E de tanto olhar para ele como um incompetente, como um destituído, ele foi se acreditando ser isso e foi ficando embotado. Agora não. Gente, isso acende, por isso que educar não é encher um balde, mas acender uma chama. Você viu o olho daquele menino? Agora eu já sei ler. Agora eu já sei ler. E aí, professor? Meu querido, minha querida, você não se arrupia com isso, não? Seu coração não bate mais forte quando você vê uma história como essa, que desperta esse sonho, essa cidadania nas crianças, essa autoestima que tem tudo a ver com a educação. Olha aí, o ensino, quer dizer, ensinando a alfabetizar, mas para quê? Para levar a autoestima dessa criança.
Porque sem essa ferramenta do ensino, que é a alfabetização, como tantas outras, ele se sentia que um inadequado, um incompetente, um burro. Escola Viva. Esse é o convite que a gente faça aí, dando as mãos, todo mundo, hein, gente? A parte burocrática, a secretaria, os gestores e esse corpo docente aí. E viva a escola, tá bom? Então, da minha parte, eu encerro aqui. Simone, se quiser chegar aí, minha querida, estamos aí. Deixa eu só lembrar para vocês mais uma vez do meu livro, que na terça-feira passada eu não lembrei, pessoas que talvez não tinham ainda me assistido, né? Ou anunciado, que eu tenho um livro, chama O Certo é o Avesso. Até algumas pessoas aí já de Neves já compraram. Compra pela internet, eu tenho uma loja no site. Se você ver aí na descrição desse vídeo aí no YouTube, tem lá, livros, né? E lá você vai entrar numa loja e lá você pode adquirir esse, e tem outros também, se quiser. O Certo é o Avesso, é meu último lançamento. Esse livro é mais recente, tem 4 anos que eu escrevi. E tem muito a ver com aquilo que nós conversamos na primeira palestra, né? De autoestima, de amor, de espiritualidade, de perdão, de relacionamento, enfim, é uma ajuda para a gente, tá bom? Se você quiser se inscrever no meu canal do YouTube, é uma honra que você me dá, é um apoio ao canal, inscrever aí na inscrição, aí do lado aí você vai ver, inscrever no canal, tá bom? E também lá no Instagram, o Instagram Júlio Machado Palestras, lá a gente está sempre postando mais. Aqui no YouTube a gente posta um vídeo a cada semana, a cada 10 dias. No Instagram não, praticamente dia sim, dia não tem uma postagem lá, ele é mais dinâmico. O Instagram é Júlio Machado Palestras. Se você quiser me seguir lá no Instagram, eu te aceito, tá? Já te aceito antes de mais nada. Tá bom. Namastê.